Olá pessoal, que a graça e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, seja com todos vocês, com todos nós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Eu quero conversar com vocês, primeiro, iniciando, eu quero me apresentar. Eu sou Aureliano Barros, eu sou professor de juniores e trabalho com os juniores aqui na Igreja Batista Emanuel há 25 anos. E tenho trabalhado há muito tempo, mesmo antes da Emanuel e outras igrejas, trabalhado sempre voltado no ensino da palavra para jovens e adolescentes. Para mim é uma honra poder estar falando aqui com vocês. Quero imensamente agradecer a professora Deise pela honra e pela confiança de me colocar e de me chamar para falar com vocês. Eu confesso que a gente vai bater um papo, eu queria que mais a gente conversasse, eu queria poder estar aí para poder conversar com vocês, para a gente trocar ideias, porque é o que a gente faz na nossa EBD, é o que a gente faz na nossa escola bíblica, é conversar. A gente troca ideias, a gente bate papo e a gente aprende junto. Eu costumo dizer aos meninos e as meninas que estudam comigo que a gente troca experiências. Claro, eu por mais anos de vida, por mais tempo de vida, mas com certeza vocês têm algo importante, algo interessante para passar para mim e passar para todos nós. Mas antes de qualquer coisa, eu queria começar orando. Eu queria orar e eu vou pedir para que você feche os olhos nesse momento, para que a gente converse um pouco com Deus antes de tudo. E nesse momento você vai colocar os seus pedidos, os pedidos de oração que você tem, todos os pedidos que você tiver, você vai colocar aí, pensar, trazer na mente, porque eu posso não estar com vocês aí, eu não posso não saber os pedidos, mas Deus conhece cada um, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os anseios do nosso coração e Ele está pronto para atender os nossos pedidos, as nossas orações de acordo com a sua santa e divina vontade. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e queremos muito que Ele responda, mas existem três formas de Deus responder. Ele responde com sim, Ele responde com não e Ele responde com espere. Não é o momento ainda. E ele pode dizer não, você não vai ter isso. Mas sabendo que o importante é que Deus está conosco. E isso é o que nos basta, é o que basta pra gente. Se Jesus está presente conosco, se Jesus está no nosso barco, e aí já entrando um pouquinho naquilo que a gente vai falar, se Jesus está no nosso barco, a nossa vida vai à frente, a nossa vida vai bem. Então vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos e pedir para que Tu nos abençoe, Tu nos guies segundo a Tua santa e divina vontade. Eu te peço agora, Pai, que Tu atendas o pedido, o anseio do coração de cada adolescente, de cada pessoa que neste momento tem o seu desejo, o seu pedido e que Tu atendas, ó Deus, segundo a Tua santa e divina vontade. Eu te peço que Tu seja conosco, nos oriente, nos guia nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, só para dar alguns recados, eu estou em casa, estou gravando em casa, eu tenho um cachorro, pode ser que ele dê uma latida aí em algum momento. Eu moro aqui perto de uma avenida e vocês podem ouvir barulho de moto, de carro, mas a gente, se isso acontecer, a gente vai levar numa boa. Eu entendo que essas coisas acontecem, até porque muitas vezes quando a gente está na igreja dando aula, né, aí acontecem os barulhos, passam e as coisas acontecem ao nosso redor. Mas eu queria chamar vocês para a gente falar sobre um milagre de Jesus, sobre uma coisa que Jesus fez que para muitos foi assustador, né? E para muitos, naquele momento, Jesus revelou o seu poder. Mas eu queria pensar nessa história e trazendo duas coisas que eu acho muito interessante. Eu queria mostrar nessa história a divindade de Jesus Cristo, claro, Jesus, Filho de Deus, mas eu queria mostrar também a humanidade de Jesus. Eu acho muito importante a gente pensar nesse episódio que a gente vai falar sobre essas duas óticas. A gente pensar na divindade de Jesus,
Claro, a gente não tem como fugir disso. Nós acreditamos, nós cristãos, acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus que desceu do céu e viveu entre nós e morreu, mas ele não simplesmente morreu, ele morreu e ressuscitou, subiu ao céu e reina à direita de Deus. Ponto. Isso pra gente é fácil. Mas eu queria pensar no que a gente vai ler, e eu vou convidar você para pegar a sua Bíblia, e a gente está numa aula de escola bíblica, então se você não está com a Bíblia, corra, pegue sua Bíblia, ou então sente ao lado de quem está com a Bíblia, porque a gente vai viajar assim dentro da Bíblia. Não tem como a gente ter uma escola, a gente ter uma aula de escola bíblica sem ser com a Bíblia. E o que eu quero, o texto que eu quero chamar a atenção para vocês, que para a gente ler nesse momento, ele está contexto ó, se eu tivesse na sala de aula lá, os meninos já tinham tirado a maior onda com a minha cara aqui agora, porque eu errei. E eu vou errar, gente. Se eu errar aqui, a gente vai passar, vai falar, vai corrigir. É assim que é a nossa aula lá na igreja. Sempre que eu cometo um erro, eu digo alguma coisa, os meninos tiram a maior onda com a minha cara e a gente curte, vai levando isso aí. E é um aprendizado, porque muitas vezes eu mostro aos meninos, ó, bicho, a gente erra mesmo e a gente tá aqui para errar. Mas não levem em conta isso. E o que a gente vai ler, esse texto que a gente vai ler, ele está contido nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, os evangelhos que fazem uma sinopse, fazem um resumo de algumas coisas, até porque a própria Bíblia fala que se a gente fosse escrever, ou se os homens naquela época fossem escrever todos os milagres de Jesus, não caberia em livro nenhum, não teria como caber. Mas nos 3 evangelhos, os 3 evangelhos que contam as histórias de Jesus, que é Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, Marcos e João, perdão, e Lucas ele já trata de outra forma, mas Mateus, Marcos, Lucas, João, eles trazem todos os relatos, eles trazem tudo aquilo que Jesus praticou nos 3 anos que Jesus teve pregando a palavra e fazendo a sua obra aqui na terra. Mas nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 8. Se a gente for esse texto, a gente vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 e 27. A gente vai encontrar esse texto também em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E em Lucas, no versículo 8, do 26 ao 25. Mas nós vamos ler em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 8. Eu vou deixar vocês procurarem aí, procure rapidinho. Quem achou, diga amém, amém. Quem não achou, diga misericórdia. Brincadeira, eu faço sempre isso com os meninos, porque eu digo, bora, vamos achar logo, vamos correr, vamos manusear bem a palavra, vamos estudar a Bíblia. Só que com o advento do celular, se você está no celular aí também, procura o aplicativo da Bíblia, vai lá, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Mateus, capítulo 8, versículos dos 23 ao 27. Presta bem atenção nesse relato, no que está acontecendo aqui. Então entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Presta bem atenção nisso. Mas os discípulos vieram acordá-lo dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero orar de novo. Vamos orar rapidinho nesse momento, pedindo que Deus nos oriente. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e eu quero te pedir, Senhor, que nos guie nesse momento. E tanto eu que falo e todas as pessoas que estão ouvindo estejam com coração e mente aberta para entender a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa, falei para vocês que eu queria falar um pouquinho
primeiro da humanidade e da divindade de Jesus. Jesus foi humano como eu e como você. Jesus foi tão humano quanto nós. E nessa humanidade, eu queria falar para vocês o que acontece antes desse contexto. Se nós observarmos, Jesus passou horas e horas e horas falando. Isso aí, esse texto, ele vem logo depois do Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7, ele vem todo o Sermão da Montanha e começa a falar para os discípulos. E as pessoas, ele tem aquela questão do pessoal ter fome e ele fazer todo aquele processo que a gente viu. E Jesus, ele passou o tempo cansado. Jesus, com certeza, ele passou horas e horas e horas falando. Gente, só para vocês entenderem, eu sou professor também, eu sou professor na minha vida secular, eu sou professor na escola bíblica, mas eu sou professor da universidade aqui em Recife. E uma coisa que é prazeroso, é muito gostoso, dar aula é muito bom, dar aula é muito gostoso, eu sou apaixonado por dar aula, eu sou apaixonado por ser professor, mas dar aula é cansativo. Falar o tempo todo. Eu dou aula 3 horas seguidas. Então, assim, você dá aula 3 horas seguidas é muito cansativo. Você termina acabado. Imagina Jesus ter falado o dia todo. Pensa bem, vê a situação. Eu quero que você, para a gente falar na humanidade de Jesus, eu quero exatamente que você veja o tempo que Jesus estava ali falando aos discípulos. Jesus estava conversando, não só para os discípulos, mas para aquela multidão que estava ali com ele. E com certeza Jesus estava cansado, certo? Preste bem atenção, Jesus estava cansado. Mas chega um momento que Jesus diz, vamos para o outro lado do mar da Galileia. E assim, só uma coisa, muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores. E por ser pescadores, ele fazia essa travessia constantemente. E no mar da Galileia era comum ter as tempestades. Por quê? Porque o mar da Galileia, e aí só para a gente fazer um pouquinho de conhecimento histórico e para entender isso, o mar da Galileia é na realidade um lago muito grande que mede em torno de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E é um lago cercado por montanhas que está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Observe, montanhas 200 metros abaixo do nível do mar, e claro que isso favorece quando você está numa montanha, dentro da montanha e abaixo do nível do mar, claro que isso favorece o aumento da temperatura, que a temperatura fique mais alta ali na superfície do lago. E durante o verão, esse lago, ele passa facilmente de 30 graus centígrados. Observa, é um caldeirão. Na realidade é um caldeirão. Então, facilmente, essa estufa, vira uma estufa que paira sobre o lago, e ele se encontra mais uma vez, aí vem um contraste com o ar gelado que vem da montanha, e aí a gente entender que o mar da Galileia, ele pega todo o gelo, quando degela, o gelo do Monte Hermon, que tem quase 3.000 metros de altura. Então, observe, o quente com o frio, e aí essa coisa da meteorologia que fala, né? Essa mistura do ar quente e com certeza isso facilita esse choque térmico e essa formação de altas temperaturas. Ele vai trazer tempestades violentas. E com certeza em outras travessias, em outros momentos, quando os discípulos atravessavam o Mar Vermelho e os pescadores, com certeza tinham tempestades, né? E durante uma tempestade, essas águas ficam perigosamente agitadas e as ondas, elas podem chegar até 2 metros de altura. Talvez você, 2 metros de altura, você que gosta de surfar, tem aquele 2 metros de altura pode até ser baixo, mas nesse mar, com essa pressão, com essa temperatura, e isso pode ser difícil. Um barco pequeno, ele vai ser manejado, jogado de um lado para outro, ele fica à deriva.
E isso, inclusive, essa disposição geográfica, ela também, como a gente falou, né, essa temperatura, essa mistura de temperatura quente e frio, frio e quente, ela pode gerar redemoinhos. Então, além das ondas grandes que podem acontecer, esses redemoinhos agitam muito. E tudo indica que naquele momento que estava acontecendo isso, era exatamente isso tudo que eu estou falando, e essa mistura do quente e do frio, da pressão, da panela de pressão, vamos colocar assim, que era aquilo ali, ponto a explodir, e as ondas balançando o barco, e com certeza, e as coisas estavam tão graves, que aqueles homens experientes, pescadores experientes, pensavam que ia morrer. Estamos perecendo, a gente não está conseguindo controlar. Mas uma coisa que eu acho interessante e aí falando na humanidade de Jesus, é entender que nesse momento Jesus estava dormindo. Mas por que Jesus estava dormindo? E aí, Aureliano, o que é que você tem a dizer porque você está falando de humanidade de Jesus, ele estava dormindo? Jesus estava cansado. É claro que depois do dia todo ele está pregando, falando. Lembra que eu disse que eu dou aula 3 horas e termino morto, cansado? Tem dia que eu dou treinamento em alguma empresa, alguma coisa, que eu passo 8 horas dando aula o dia todo. Gente, eu chego em casa feliz, satisfeito. Eu creio que Jesus estava muito satisfeito com a mensagem que ele estava dando. Mas eu chego em casa acabado. Eu quero é tomar um banho, me deitar, pelo menos ficar 1 hora sem falar nada. E quando eu chego em casa ainda tem minha esposa que e aí, como foi? Como é que foi? E eu tenho que contar para ela, mas minha filha, agora eu preciso ficar calado. Agora eu preciso passar pelo menos meia hora. E olha, gente, eu não sou de ficar calado não. Eu falo pelos cotovelos. Eu falo demais. Se me der, Daisy disse que eu só tinha 40 minutos. Mas se deixar, eu vou falar aqui 4 horas sem problemas. Vou ficar cansado. E aí, esse contexto, Jesus estava cansado e ele foi dormir. E nesse meio termo acontece tudo isso, essa turbulência, essa agonia, e os discípulos começam a pensar, inclusive, que o barco vai a pique, que o barco vai afundar. Só que, num dado momento, como que um estalo, alguém faz assim, caramba, Jesus está no barco. Meu irmão, vamos lá, na linguagem de hoje, né? Na linguagem da gente, na linguagem da galera jovem, da gente não, né? Que eu não sou jovem, mas tudo bem. De você, jovem, a galera jovem vai fazer assim, meu irmão, acorda, bicho. Jesus está no barco. Jesus, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura leprosos, aquele que expulsou demônios, aquele que faz paralítico andar, aquele que transformou água em vinho, aquele que multiplicou pão. Ele está no barco. Vamos lá chamá-lo. A gente vai chamar. Mas espera aí, mas Jesus está cansado. Aí pode ser que, vamos lá, que tem aquela discussão. Não, vamos chamar, não vamos. Gente, o mestre está dormindo, deixa ele lá. Mas alguém chega lá e diz, ele está no barco. Se ele está comigo, ele está conosco. É o que nos basta. Mas presta bem atenção, eu chego a entender ou pensar que os discípulos ainda não tinham conhecimento de Jesus Cristo, de quem era Jesus Cristo, de quem era aquele que estava ali dormindo, aquele que estava dando aquele cochilo, relaxando depois de um dia exaustivo. Pensa, os pais de vocês aí quando chegam em casa, quando chega do trabalho, muitas vezes vocês querem conversar, bater papo e eles estão acabados. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Aí Jesus vai para lá, enquanto essa confusão toda acontecia, Jesus tranquilamente dormia. E aí eu entro na divindade de Jesus. Entrei na humanidade de Jesus, primeiro porque ele cansou, ele precisava, e aí é normal nós, você por exemplo, em um dado momento você está cansado, você está, estudou muito, está saturado, você está precisando realmente descansar, é normal. É normal você estar cansado. É normal eu estar cansado, é normal todos nós. E aí a humanidade de Jesus, depois do dia todo, ele estava cansado. Mas aí, neste mesmo momento, a humanidade de Jesus, ela se mistura, ou ela é superada com a divindade de Jesus. Por quê? O fato de Jesus estar dormindo pela sua humanidade é o mesmo fato dele estar dormindo pela sua divindade.
Jesus estava dormindo no barco porque ele era acima da tempestade. Jesus estava acima daquela confusão. Jesus não tinha problema nenhum. Enquanto essa confusão toda acontecia, Jesus dormia tranquilamente. Talvez numa almofada, num negocinho, botou um saco lá, uma coisa, na polpa, de uma polpa pequena, lá no porão pequeno do barco, daquela embarcação. E isso os discípulos lutavam de todas as formas para fugir da tempestade, quando um chega assim e diz assim: a gente precisa chamar Jesus. Vamos lá, não tem jeito. Não tem mais condições. E aí, o que é interessante é que eles chegam para Jesus naquele susto, mestre, nós estamos perecendo, rapaz, e você está aí dormindo. Para eles, aquilo podia ser uma coisa absurda. Tanto a tempestade quanto Jesus está dormindo. Até porque Jesus podia estar aqui fazendo alguma coisa conosco, quem sabe puxando um mastro lá, as velas, ou com um remo na mão, não sei como era a embarcação, mas de alguma coisa, fazendo alguma coisa que mudasse aquele contexto. Mas eles estavam nesse momento pensando mais uma vez na humanidade de Jesus. E aí Jesus, com a sua divindade, ele chega, olha para lá, chega, até respondendo a pergunta dos discípulos, que está lá em Marcos 4,38, né? Mestre, não te importas que pereçamos? Aí Jesus vai lá, com toda a sua divindade, olha para o mar e somente na sua fala, o mar e o vento acalma. A presença de Jesus nos traz calma. É interessante você perceber que os discípulos até então, e eu volto a dizer, eu acho que nesse momento os discípulos ainda não tinham despertado para o que é Jesus Cristo, para quem era Jesus Cristo, porque se eles tivessem realmente consciência de quem era Jesus Cristo, em nenhum momento eles estariam preocupados. Porque quando você tem a consciência de quem é Jesus, por mais que seja difícil o problema, e olhe, não ache que porque você tem Jesus no coração, você não vai ter problema. Lé do engano. Está totalmente enganado. Porque em nenhum momento na Bíblia está escrito, diga, venha, aceite Jesus que você não vai ter problema. Pelo contrário, lá o salmista Davi, no Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Observe, o salmista diz, ainda que eu ande. Vamos tentar trazer um pouquinho para uma linguagem que a gente vai entender melhor. Tomara que eu não ande. Meu Deus, eu não quero andar pelo vale da sombra da morte. Mas se eu andar, a tua vara e o teu cajado me consolam. E observe mais na frente que Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Certo? Mas Jesus disse que nós teríamos aflições. Não significa que você vai aceitar Jesus, você vai deixar de ter problema. De forma nenhuma, porque nós somos humanos. Até porque o problema nós criamos. Nós somos o problema. Porque no Éden, Adão e Eva viviam na santidade, mas eles resolveram pecar. E aí a gente vai entendendo porque nós somos filhos do pecado. A Bíblia fala que do pecado me gerou minha mãe. Então nós somos filhos do pecado. Mas esse Jesus Cristo, ele veio para nos restaurar, ele veio para nos dar vida, ele veio para transformar a nossa situação de pecador para pecador redimido. E para isso eu preciso pedir perdão e reconhecer os meus pecados. Então por isso que eu acho que até este momento os discípulos ainda não tinham o conhecimento desse Jesus, porque se eles tivessem, eles não estariam nem um pouco preocupados com a situação que eles estavam passando. E eu reforço, eu não sei a situação que você nesse momento está vivendo. Você não sabe a situação que eu estou vivendo. Talvez eu esteja passando problemas sérios, dificuldades difíceis. Dificuldade difícil é cruel, né? Se a dificuldade já é difícil, mas eu tenho problemas difíceis, situações difíceis, mas eu preciso entender que se Jesus está comigo
Esse Jesus, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele acalma o mar e ele traz a calmaria para a minha vida. Ele faz com que eu chegue no outro lado do mar da Galileia. Ele faz com que eu atravesse esse mar, mesmo tendo problemas, mas com que eu chegue na tranquilidade. Porque se Jesus está comigo, é o que me basta, ele está presente. Assim, é por isso que o homem de Deus, ele diz que se ainda que a videira não haja fruto, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu preciso, apesar de... E aí eu digo, apesar do problema, apesar da dor, apesar da situação que você está vivendo, apesar da situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, Ele está comigo, é o que me basta. Se Jesus está presente no meu barco, com certeza eu vou conseguir passar essa situação. Com certeza você vai viver, vai passar por este momento de dificuldade. E lá na frente você vai dizer... Este momento serviu de aprendizado. Com certeza, foi isso que os discípulos depois disseram. Sabe por quê? Porque a gente vai lá vamos lá, depois que Jesus acalma o mar, ele diz, onde está a fé de vocês? A gente encontra isso em Lucas 8, 25. Também a gente encontra em Mateus, o texto que a gente leu, Mateus 8, versículo 26, perguntou-lhe então Jesus, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? E aí eu me lembro que em outro momento Jesus olhou para eles e disse, mas vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não sabem quem eu sou. Vocês já estão convivendo comigo há tanto tempo e ainda não descobriram que eu sou Deus. Entre vocês, eu sou Deus da terra. Presta bem atenção, acorda para Jesus, que eu sou esse Jesus. Foi isso que Jesus estava dizendo ali o tempo todo. E aí, ele gera uma séria situação, uma grande situação, que os discípulos depois disso, eles olham um para o outro e dizem assim, quem é este? É por isso que eu falei para vocês que eu acho... eu não posso ter certeza porque a Bíblia é muito, muito interessante, mas assim, o meu entendimento, e aí é o entendimento de Aureliano, nunca digam que Aureliano disse que é assim, mas é o meu entendimento é que os discípulos realmente não conheciam, porque eles chegam e fazem uma pergunta muito interessante. Essa mesma pergunta a gente encontra em Marcos capítulo 4, versículo 41, é a mesma que a gente encontra na continuação desse versículo, né? Que a gente encontra aqui no versículo 27. Eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficam extasiados. E aí, gente, sabe o que é interessante? Talvez você tenha passado um momento difícil na sua vida, você tenha passado situação difícil na sua vida que depois você olha assim e diga, realmente, essa situação passou. E aí Jesus estava comigo e foi o que me bastou. E esse milagre que Jesus acalma a tempestade, ele traz essas situações para a gente. Ele traz a situação, como eu disse, de trazer a humanidade. Jesus, ele é plenamente homem. Algumas pessoas, elas se perguntam, ela pergunta se realmente Jesus estava dormindo na hora da tempestade. E aí a gente já viu que ele estava dormindo. Eu já ouvi algumas mensagens, algumas pregações que o pregador dizia que Jesus estava só testando os seus discípulos. Jesus estava testando, mas a Bíblia fala claramente que Jesus estava dormindo. O texto é muito claro quando ele diz que Jesus estava dormindo. E já era tarde e o seu corpo estava cansado. Jesus estava abatido. Não tinha tido um dia terrível. Mas o fato é que, mesmo Jesus dormindo, enquanto na tempestade,
e aí ele revela a questão da sua humanidade, ele estava ali como um homem, como eu disse, como o verbo perfeitamente encarnado, e ele estava sujeito, Jesus estava sujeito a todas as limitações físicas de qualquer ser humano. E fadiga, ela tinha sido abatida em Jesus e ele estava. E aí quando Jesus acalma a tempestade, ele traz para a gente esse poder, essa divindade dele. E se por um lado a gente analisa a divindade, a humanidade de Jesus plena, Jesus homem, Jesus que sofre, um homem de dor, Jesus que vem, que vive entre nós, e aí foi muito importante o tempo que Jesus conviveu conosco, conviveu com os homens, porque ele sentiu a dor que cada um de nós sente. Ele sentiu a dor, as paixões, as angústias, o sofrimento. E observe que você, todo o sofrimento que você sentir, todo o sofrimento que você passar, toda a dor que você passar, a angústia que você passar, lembre-se, Jesus sabe exatamente. Porque ele não sabe de ouvir falar, ele sabe porque ele é homem, ele foi homem como nós somos, ele foi homem como nós somos, ele viveu como nós vivemos, ele sentiu as nossas dores, ele sentiu as nossas angústias, ele sentiu as nossas aflições. Eu fico pensando naquele momento que os discípulos, aí eu volto muito a passar, como os discípulos foram lá, Senhor, vai lá, acorda, preste atenção. E todo mundo ao redor dele, e ele acordado ali. Mas Jesus, naquela tranquilidade, ele acorda porque ele traz a sua divindade. Ele traz o seu poder, ele traz o Deus conosco. Jesus é Deus conosco e ele nunca nos deixa. E aí é por isso que eu digo, se Jesus está no barco, nós não devemos temer a tempestade. Nesse milagre que Jesus acalma a tempestade, ele nos ensina que nós não devemos temer as tormentas da nossa vida. Nós não devemos temer os sofrimentos que nós vamos passar. E observe, Jesus ele repreendeu os discípulos de forma específica por ele terem sentido medo. Por eles terem sentido medo. E essa questão do sentir medo, e a gente escuta muito falar em não ter medo, e uma coisa interessante, um dado interessante, não sei se você já percebeu, mas a Bíblia, ela tem a palavra não temas, ou não temas, não tenha medo, não se preocupe, não tema, não tema, não tema, ela tem esse termo não temas 366 vezes. E aí ela tem 366 vezes não temas. Por que ela tem 366? Aí eu faço uma analogia dizendo assim, ela tem 366 vezes porque ela tem uma vez não temas para cada dia do ano. Inclusive para o ano bissexto. Porque o ano tem 365 dias, mas o ano bissexto ele tem 366. Então assim, não temas. O que ele traz para a gente é que nós não devemos temer. O que a gente encontra nesse milagre da tempestade, esse milagre que Jesus acalma a tempestade, na realidade, a gente encontra aí a falta de fé dos discípulos. Na realidade, o que a gente tem quando a gente tem medo é porque a nossa fé está abalada. Se a nossa fé está firmada em Jesus Cristo, na rocha que é Jesus, nós não precisamos temer nada. Eu sei, gente, é difícil. Tem hora que dá um desespero, tem hora que a situação está difícil, a situação está tão séria que você se desespera. E aí, talvez o desespero que você esteja passando, o problema que as pessoas não valorizem, mas as pessoas precisam entender que o tamanho do problema é você que está vivendo. Se você está vivendo o problema, você sabe o quanto ele é. Mas saiba de uma coisa, que o problema maior que você tiver, Jesus, a tempestade maior que você estiver passando, Jesus acalma o mar, Jesus acalma o vento.
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez você vá responder, vá perguntar isso. Eu já perguntei, meu Deus do céu, eu estou passando uma tormenta tão grande, a situação está tão feia, o negócio está tão grave na minha vida que não vai resolver mais não. Eu já falei isso várias vezes e eu estou com 56. Se eu estou com 56 e eu estou vivendo até hoje, os problemas foram resolvidos. Por quê? A grande coisa é que nós precisamos ter fé em Jesus. Esse Jesus, nós precisamos entregar as nossas vidas na mão dele e relaxar. Se ele está comigo, é o que é importante. Jesus está comigo, é o que me basta. E não importa o que vai acontecer não. Porque quando o salmista Davi diz no Salmo 23, mais uma vez citando o Salmo 23, que ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. E se ele não me falta, pode me faltar água, o alimento, o que vestir, mas Jesus não me faltando é o que é importante. E quando nós olhamos para Jesus e percebemos que esse medo não faz sentido, é aí que nós estamos tendo a verdadeira convicção. Nós olharmos para Jesus e perceber que este medo que nós estamos vivendo, esse medo que você está passando, essa dor que você está sentindo, esse desespero que você está frente a essa tempestade, você olhando para Jesus, você vai perceber que este medo não faz sentido. E aí, durante aquela tempestade, os discípulos eles falharam em perceber que não havia nada que temer, porque Jesus estava no barco. O mar estava revolto, as ondas estavam maiores do que a fé dele. Observe que as ondas ali, elas foram bem maiores do que a fé dos discípulos. E às vezes, as ondas são maiores do que a nossa fé. Mas se nós olharmos para Jesus, o mar estava revolto, mas aquele barco, ele estava com Jesus ali. E se Jesus está no barco, o barco não vai perecer. Os discípulos, eles deviam saber que quando Jesus está no barco, eles estão sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele é o dono do mar, ele é o dono do sol, ele é o dono do vento. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua santa e divina vontade. Até mesmo forças da natureza, todas elas são controladas apenas com o olhar de Jesus. Aquilo que você acha que é indomável, completamente sem condição de ser resolvida, elas estão todas subjugadas ao poder de Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele vai a cumprir as Escrituras. Ele consegue ali cumprir as Escrituras. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aquele que o clamam na angústia, levando ao seu porto desejado. Isso nós encontramos no Salmo 107, no versículo 23 a 30. Por isso, nós não devemos temer, gente. Eu queria dizer, e aí eu estou rumando para o nosso fim, eu quero dizer para você que nós não devemos temer de forma nenhuma as adversidades que venham sacudir nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação do século. Mateus 28, 20. Ele estará conosco todo o tempo. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for ela. Com ele no barco, com ele no nosso barco, nós podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero agradecer a vocês pelo privilégio de me ouvir e que esse Jesus que consola, esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, esse Jesus que cura,
Ele seja o Senhor da sua vida. Ele acalme a tempestade, Ele acalme o mar, Ele tranquilize o seu coração e que você saia deste momento que você está vivendo agora. Momento de sofrimento, momento de agonia, momento de dor. Não sei qual o momento que você está vivendo. Talvez você não esteja vivendo nenhum desses momentos agora. Mas entenda que qualquer que seja o momento, qualquer que seja a situação, onde quer que esteja, esse Jesus que acalma o mar, que acalma a tempestade, Ele está com você todo o tempo. Ele não nos abandona. Então, que esse Jesus, Ele abençoe a sua vida, que esse Jesus possa ricamente lhe abençoar e que você possa ter certeza de que Ele está com você. Ele é o seu Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de compartilhar um pouco da Tua palavra. Eu quero te agradecer porque Tu estás comigo, Tu estás conosco todo momento de nossa vida. E Tu prometeste, Senhor, que estaria conosco até a consumação dos tempos. Muito obrigado pelo esse privilégio de falar para essa garotada, para essas pessoas maravilhosas que estão aqui me ouvindo. Senhor, usa cada um deles conforme a Tua santa e divina vontade. Usa-me, Senhor, para o Teu louvor, para o louvor da Tua glória. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Professora Deise, mais uma vez, querida, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua confiança. E que Deus continue abençoando a sua vida, Deise. Abençoe a vida de cada um de vocês que me ouviram aqui. E orem por mim, orem pela minha vida, para que eu possa enfrentar as tempestades que elas se assolam sobre a minha vida. E eu vou orar por cada um de vocês, mesmo não conhecendo vocês, mas nas minhas orações, vocês estarão agora comigo. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de vocês.